A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Capítulo 10, do verso 25 em diante, diz assim a palavra do nosso Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? Interessante é que sempre Jesus replicava com pergunta, né? Uma coisa interessante. E a isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: mas quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando quase morto ou semi-morto. Amém, meus irmãos? O autor, escritor Erwin Lutzer, escreveu no livro de Pastor para Pastor, ele fez uma afirmação muito interessante, e eu acho interessante essa afirmação, porque ela não serve só para pastor, muito embora o livro e o tema proposto no livro é de pastor para pastor, mas serve para cristãos também. E ele escreve e ele diz o seguinte: que nós não devemos ter medo de mostrar que somos humanos. Vou repetir: nós não devemos ter medo de mostrar que somos humanos. Mas infelizmente, as pessoas ao nosso redor creem que somos totalmente diferentes. Aliás, algumas delas chegam até a dizer, em forma de cobrança, e quem já não ouviu: você não é crente? Inclusive tem aí o André Valadão, né, que lançou um livro, Se é crente não? Aí faz as perguntas aí. E outras perguntas: você vai na igreja para quê? Para que você vai na igreja? Quem já não ouviu isso? Quem já não ouviu: onde está o teu Deus? Onde está a tua fé? Você não ora tanto? Você não vai para a igreja? E as pessoas, elas acham, queridos, que nós somos isentos aos mesmos problemas emocionais e espirituais das outras pessoas. Isso porque somos cristãos, isso porque somos crentes, isso porque temos uma Bíblia, carregamos uma Bíblia, professamos uma fé. Então as pessoas, elas, de certa forma, elas cobram isso de nós, porque afinal de contas, se não estivermos andando em vitória constante, de vitória em vitória, em quem essas pessoas vão se apoiar? Porque o pensamento que deve nortear na mente dessas pessoas é esse: se eles que são fortes e têm um Deus estão assim, o que será de mim? Porque as pessoas, elas são cara de pau, sim ou não? Tem gente que é cara de pau. Quem conhece gente cara de pau? Elas querem que você seja aquilo que elas não conseguem ser. Elas cobram de você aquilo que elas não fazem. Elas querem amor, mas elas não dão amor. Elas querem gratidão, mas elas não são gratas. Elas querem misericórdia, mas elas não têm misericórdia, não usam de misericórdia. Cobram, mas não fazem nada. Eu preciso dizer nessa noite que há
grandes riscos em sermos realistas e autênticos. E esse dia eu estava pregando aqui, eu disse que eu penso que nós precisamos ser mais verdadeiros, ou seja, nós precisamos ser pessoas com os pés no chão, porque de certa forma as pessoas nos impõem, e nós também impomos sobre as pessoas um fardo bem desconfortável, forçando as pessoas a usar máscaras para poder atender a necessidade uns dos outros. Então eu cobro de você e você cobra de mim. E aí nós nos forçamos a colocar máscaras muitas vezes para que as nossas necessidades sejam atendidas. E a igreja em especial, e na sua grande maioria, a igreja militante de hoje, ela aprecia mensagens que falam sobre o tema vitória, sobre a beleza da vitória. Agora é só a vitória, agora é só a vitória, agora é só a vitória, só vitória, só vitória e só vitória e só vitória. Só conquista. Porque afinal de contas ninguém vem para um culto da igreja para ouvir coisas que a televisão se encarrega de despejar na sala de estar da nossa casa todo dia. Ninguém vem para a igreja para ficar ouvindo coisas que a internet fica te mostrando toda hora. Então guarda isso no seu espírito, nessa era de tanta modernidade e de um evangelho tão fraco. Porque, irmãos, esse dia eu falei na igreja aqui, não dá para entender tanta gente fraca na fé, com o evangelho sendo pregado de tudo quanto é jeito, em todas as plataformas, de tudo quanto é jeito, é na igreja, é em casa, é na internet, é gente pregando, gente que sabe, gente que não sabe, gente falando heresia, gente não falando, é uma bagunça. Mas num tempo tão moderno, de um evangelho tão fraco, e chego até a dizer, um evangelho água com açúcar. Quem já tomou água com açúcar aqui? Quem está aí, irmão? Vocês estão aí ou não? Quem já tomou água com açúcar? Adiantou alguma coisa? Só adoçou um pouquinho mais a vida, sim ou não? Eu já dei uma explicação meio que lógica e razoável aqui sobre isso, então não vou falar de novo. Mas a verdade é que um evangelho é água com açúcar, um evangelho que não funciona, um evangelho que não é funcional, um evangelho que não resolve nada, é um evangelho paliativo, é um evangelho, não que o evangelho o seja, não, muito pelo contrário, porque o evangelho é poder, o evangelho é dunamis, o evangelho é dinamite, o evangelho é transformação para a vida das pessoas. Mas o problema é o evangelho que estão pregando, que não é o evangelho do reino, o evangelho de Jesus, é um evangelho inventado, um evangelho da moda, um evangelho do pode tudo, um evangelho esculhambado, um evangelho que aceita tudo, onde o menu principal desse evangelho é a vida e mensagens que falam da vida de X e da vida de Y, mensagens socráticas, mensagens platônicas, mais baseado numa autoajuda do que propriamente dito no poder de Deus, no poder do Espírito Santo, e elevando o ser, a criatura, e querendo colocar a criatura no mesmo patamar do Criador, ou seja, querendo fazer com que o homem seja um semideus, quase um Deus. Eu preciso dizer uma coisa para você: você não é Deus. E olhe para mim, e que bom que nós não somos Deus. Que acho que se eu fosse Deus eu ia matar uma meia dúzia logo. Só eu ou não? A igreja, ouça, a igreja que prega esta realidade de vida, o evangelho como ele tem que ser pregado, essa igreja nos tempos de hoje não tem muita chance de sobreviver. E a verdade, meus irmãos, aqui nessa noite, é que como eu gostaria de viver sem nenhum tipo de conflito e de emoções descontroladas, sem crises financeiras. Como eu gostaria de viver uma vida acima da média, adoraria não ter medo do amanhã, adoraria não ter medo do que me espera daqui uns anos.
Como eu adoraria não ter medo da velhice, não ter medo do amanhã, ou coisas relacionadas, ou coisas do tipo. Porém, irmãos, a cada novo dia nós precisamos encarar com firmeza, com fé, as dificuldades, e que são muitas, e que espreitam os nossos passos, as nossas vidas. E aí a nossa falta de autenticidade cria para nós um fardo pesado, demais para carregar. Assim como muitos de vocês nessa noite aqui, estão carregando um fardo pesado demais. Então vamos mergulhar um pouquinho mais no texto, e ser mais textual nessa mensagem. Então vamos ver, Jesus ele responde à pergunta sobre como conquistar a vida eterna. Perceba que o texto é claro, é enfático, incisivo em dizer que tudo começa com uma pergunta. E a pergunta que é feita a Jesus é a base, é o fundamento de todo o ensinamento dele, de todo o ensinamento de Jesus, porque tudo se resume à vida eterna. A palavra de Deus, você conhece o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, essa é a base, é o fundamento, é o pilar principal do Evangelho de Jesus. A Bíblia nos diz que um homem descia para onde? De Jerusalém para Jericó. O que sabemos é que ele ia ao certo, nós não sabemos o que ele ia fazer lá. Jesus nos conta uma história. Não sabemos ao certo o que esse homem ia fazer lá em Jericó. O que sabemos é que ele estava caminhando, fala comigo, caminhando. Assim como nós estamos caminhando para algum lugar. Para onde você está indo? Você poderia definir com certa precisão para onde você está indo, irmão? Porque já diz o ditado que se você não sabe onde quer chegar, você não sabe qual caminho tomar, então você vai para qualquer lugar. Eu penso que nós precisamos ser mais decisivos, mais assertivos nas nossas escolhas, nas nossas decisões. Para onde você está indo? Qual o caminho que você está trilhando? Esse homem caminhava, talvez para mais um dia de trabalho. A Bíblia não nos fala com riqueza de detalhes. Talvez esse homem estava indo para um dia exaustivo de trabalho lá em Jericó. Um viajante, quem sabe? Quem sabe esse homem pegou uma folga para ir visitar alguns parentes na outra cidade. Quem sabe esse homem estava indo a caminho de fechar um negócio, de fazer uma venda, de entregar uma mercadoria, se encontrar com alguém. A única coisa que não ocupava, e eu tenho certeza disso, a única coisa que não ocupava o pensamento daquele homem era passar por momentos de aflição como ele passou. Saiba que coisas boas, e depois você vai ler em casa o texto, nós não lemos o texto todo, eu devia até ter lido o texto todo aqui, para nossa melhor compreensão, mas eu sei que você conhece o texto, porque você lê a Bíblia, diga graças a Deus, então você sabe do que a gente está falando. Saiba que coisas boas e coisas ruins sempre estão à nossa espera, coisas boas e coisas ruins. Então é preciso caminhar, não podemos parar. Nós não podemos parar a nossa jornada, nós não podemos parar a nossa caminhada. Então o que acontece, seja boa ou seja ruim, como não sabemos o que nos espera o amanhã, ou algum de nós aqui, alguém dentre nós aqui pode levantar a mão e ser assertivo no que vai ser o seu dia amanhã? Será que alguém aqui pode dar a certeza que vai dormir essa noite, vai deitar na sua cama quentinha, com 3, 4 quilos de coberta,
Diga glória, aleluia, aleluia. E quem aqui dentre nós pode dizer que amanhã eu vou levantar? Amanhã eu vou abrir o olho. Amanhã eu vou fazer isso. Amanhã eu faço aquilo. Amanhã eu vendo. Amanhã eu compro. Não, você está errado, você está equivocado. Não, você deve mudar. Você deve dizer o seguinte: se Deus quiser, amanhã eu acordo. Se Deus quiser, amanhã eu vou. Se Deus quiser, amanhã eu chego. Se Deus quiser, se Deus quiser. Diga para a pessoa que está ao seu lado: se Deus quiser. Então nós precisamos aprender a caminhar ao encontro dessas situações, quer seja uma bênção ou algo aparentemente não muito bom. O que não dá, meus irmãos, é ficar parado, esperando que o mundo bata a nossa porta. E a Bíblia nos diz que esse homem agora, a Bíblia vai dizer que ele caiu na mão de assaltantes. E esse é o risco que nós todos corremos. Veja, muitos já não possuem mais nenhum interesse em manter a vida espiritual ativa. Muitas pessoas já não têm mais interesse em vir para a igreja. Veja, essa igreja mesmo, isso aqui era uma beleza antes da pandemia. Nas 21 semanas de Daniel, essa igreja era entupida de gente. As pessoas chegavam 7 horas, tinha que pôr cadeiras, a gente ficava de pé. E hoje nós temos bancos vazios, porque muita gente perdeu o sabor, muita gente perdeu o interesse na vida espiritual. Muitos já não possuem mais a motivação para reconstruir a sua casa, para reconstruir a sua família. Como diz aqui nós, os curitibanos, eu já larguei os betes. Já chutei o pau da barraca, não quero mais saber dessa família, não quero mais saber desse casamento, não quero mais saber dessa situação, então prefere largar a mão. Perderam a sede de conquistar alguma coisa, aquela gana de ir atrás de alguma coisa, de adquirir alguma coisa, de construir alguma coisa. Muitos perderam aquela vontade, já não possuem mais aquela vontade de lutar por um futuro melhor, para a sua casa, para a sua vida. Mas nós precisamos entender que esse é um processo, e como o processo é demorado, todo processo é demorado, e entender que esse processo é natural de quem está caminhando, de quem está vivendo, enquanto estamos nessa vida. Nós estamos aqui, meus irmãos, sofrendo, nós estamos aqui em dias felizes, e estamos aqui em dias tristes, e a Bíblia vai dizer em 34:19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. O próprio Senhor Jesus fala sobre a aflição. Todos nós estamos sujeitos às surpresas, e vale lembrar o caminho de alguns heróis da fé, se nós pegarmos a Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. E os textos vão: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Vamos para a Bíblia, veja a história de homens da fé. Abraão, o pai da fé, esse homem não teve uma vida tranquila, repleta de dias maravilhosos. Quando eu olho a história de Abraão, eu não vejo Abraão a vida toda contando estrelas. Oh meu Deus, vou passar a vida contando estrelas, oh que maravilha. Utópico. O que é utópico? Cabeça na lua, todo dia contando estrela. Uau, que maravilha, Deus me prometeu, igual um bobo alegre. Porque tem muita gente que acha que ser crente é sinônimo de ser bobo alegre. Antigamente, na época dos pastores aí, tinha uma música que cantava, ô música medonha: tropeça aqui, oi, cai acolá, e de novo levanta e come. Ô irmão, que desgraça, desculpa o termo de baixo calão. Abraão não viveu a vida contando estrelas, irmãos. Abraão não viveu a vida só sonhando com a promessa.
A vida de Abraão não foi um caminho cheio de vitórias, mas o caminho dele foi cheio de lutas. O caminho de Abraão foi cheio, é que você lê e não entende a Bíblia, não presta atenção. A gente se agarra só na promessa que Deus fez para Abraão. Abraão, sai para fora, Abraão. Oh, Abraão, vou mudar a sua vida, eu vou te abençoar, fartei de ti uma grande nação, vou engrandecer o teu nome, em ti serão as benditas famílias da terra. Isso no capítulo 12, a chamada universal de Abraão. Depois no capítulo 15 de Gênesis, Deus leva Abraão para fora, conduz ele para fora da tenda, porque ele está chateado dentro da tenda, a promessa não se cumpre. Agora Deus faz ele olhar para os céus e contar as estrelas, como preguei sábado aqui na multiplicação da campanha. Sabe, irmãos, Abraão, a vida dele foi cheia de dúvidas, assim como o senhor, a senhora, você, tem dúvidas muitas vezes. Vamos ser francos, vamos ser honestos. Quantas vezes nós chegamos a duvidar da bondade de Deus? Quantas vezes nós chegamos a duvidar do amor de Deus e reclamamos desse Deus? A vida de Abraão foi cheia de mentiras. Diga comigo, mentiras. Só ele. Será que só Abraão mentiu? Porque eu não sei se você leu a Bíblia, mas a Bíblia vai dizer que Abraão mentiu, e não uma vez. Ah, pastor, mas ele mentiu porque iam matar ele. Não, uma coisa, posso filosofar? Vou filosofar. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, mas eu menti porque eu precisava. Não vai deixar de ser mentira. A vida de Abraão foi cheia de mentiras. A vida do velhinho Abraão foi cheia de aflições, meus irmãos. Se você ver, ele teve mais dias de dor do que propriamente dito, dias de felicidade. Vamos para outro personagem, para caminhar rápido, Moisés. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Não. A vida do Moisés, ele não viveu a vida toda transformando, fazendo a água virar sangue, como ali no episódio das 10 pragas. Não, ele não viveu a vida toda convivendo com milagres de primeira grandeza. A vida de Moisés não foi só chegar diante do mar e ver o mar se abrir, não, muito pelo contrário. Moisés enfrentou muitas lutas, tanto no âmbito pessoal, como murmuração no meio do povo, reclamação no meio do povo. Olha a vida de Davi, vamos ganhar tempo. O homem segundo o coração de Deus, foi um dos homens que mais viveu em guerra, tanto guerra pessoal como guerra familiar. A Bíblia vai nos dizer que ele quer construir um palácio para Deus, e Deus diz assim: não, você não vai construir um palácio, tua mão está muito suja de sangue. Ou seja, ele matou muita gente em vida, era um guerreiro por excelência. Mas foi um homem segundo o coração de Deus. Sabe, irmão, eu preciso dizer nessa noite, que mesmo diante das suas lutas, que não são poucas, mesmo diante dos seus problemas, que são muitos, e vou mais além, mesmo diante de quem você é, Deus tem algo bom para a tua vida. Tem 2 pentecostal, um levantou a mão aqui, acho que eu ouvi alguém aqui, vou repetir. Mesmo sendo quem nós somos, irmãos, Deus tem algo bom para as nossas vidas. Deus nos abençoou, Deus escolheu nos amar. Sabe, queridos, não são as nossas qualidades que vão impressionar Deus, e muito menos os nossos defeitos não impressionam e não chateiam Deus. Por quê, pastor? Porque Deus, você pode guardar o que eu vou falar, sim ou não? Deus sabia muito bem o que estava comprando quando te levou para casa. Entendeu ou não? Vou repetir para ver se você entende isso aí. Deus sabia muito bem o que estava comprando quando te levou para casa. Nós não conseguimos enganar a Deus. Sabe, nós não conseguimos,
Por mais que nós tentamos, isso é bom, mas nós não conseguimos. Por isso que eu digo, irmãos, vamos ser mais verdadeiros diante de Deus. Nós não conseguimos enganar a Deus, muitas vezes não enganamos nem as pessoas. Que fará Deus Todo-Poderoso? Sabe, queridos, eu mesmo já tive momentos em minha vida que eu desejei ser igual a Davi. Quem não? Guerreiro, instrumentista, cantor, poeta, adorador. Mas aí, meu irmão, quando você começa a mergulhar na história do cara e você começa a ver, você fala, não, meu irmão, deixa eu ficar na minha que é melhor. Deixa eu ficar quietinho na minha insignificância, que já está bom demais. O apóstolo Paulo não conseguia ficar muito tempo em algum lugar, estava sempre enfrentando situações conturbadas. A palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, se você quiser abrir a sua Bíblia, 2 Coríntios, abra a sua Bíblia, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23, olha a vida. Olha o currículo do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, vai dizer assim: são ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em prisões. Estou vendo barulho de Bíblia aí, né? 2 Coríntios capítulo 11, verso 23. Muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Olha o que ele diz aqui, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado, castigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, ou seja, em tempestade no mar, lutando no mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Olha o currículo de sofrimento do apóstolo Paulo. Alguém aqui reclama da vida? Olha aí. A síntese da sua vida pode ser lida em 2 Coríntios 7:5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes em tudo fomos atribulados, por fora era só combate, só luta, só guerra, e por dentro só temores. Mas nenhum desses homens da fé que eu falei aqui, mencionei, e poderia citar muitos outros, mas o tempo vai embora, largaram a sua caminhada. Eu vim dizer nessa noite mais uma vez, irmão, a luta está difícil? Tá, mas você não pode parar. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Deus te trouxe hoje aqui porque você não pode parar. Esse é o recado de Deus hoje. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.